Imagina acordar um dia e descobrir que o Papa mandou desenterrar o corpo de outro Papa só para colocar o cadáver em julgamento. Não é creepypasta medieval, não é teoria da conspiração e nem exagero inventado pela internet. Isso aconteceu de verdade. E talvez seja uma das histórias mais absurdas, perturbadoras e caóticas de toda a história da Igreja Católica, tirando algumas outras. Porque sim, um Papa literalmente colocou o cadáver de antecessor num tribunal, com as roupas papais, com acusações oficiais, com plateia assistindo, com interrogatório e com sentença final. Bizarro, né? O nome desse episódio ficou conhecido como Concílio Cadavérico, ou o Sínodo Horrendo. E hoje, no História com Fofoca, você vai descobrir como Roma virou um verdadeiro cenário de terror político medieval. Porque essa história não é só sobre religião, tá? É sobre ambição, vingança, disputa por poder, famílias manipulando o papado, imperadores brigando pelo controle da Europa e um cadáver transformado numa arma política. E quanto mais você conhece essa história, mais absurda ela fica. Então já deixa o like, porque vídeos assim mostram que a história real consegue ser mais caótica que qualquer série da HBO. Se inscreve no História com Fofoca, porque aqui a gente mergulha nas maiores fofocas, conspirações, escândalos e crimes da história. E comenta aqui embaixo, qual é o fato histórico mais absurdo que você já ouviu? Porque depois desse vídeo, talvez sua resposta mude. Agora pega seu café, apaga a luz e roda a vinheta. Bom, antes da gente começar a história, eu preciso esclarecer que, assim, eu tô gripada, então a minha voz ela vai sair mais anasalada do que o normal. Eu espero que vocês aguentem até o final. Agora vamos pro que interessa. Bom, para entender o Concílio Cadavérico, você precisa entender uma coisa. Roma, naquela época, estava completamente fora de controle. Quando a gente pensa na Igreja Católica, hoje, muita gente imagina organização, tradição e estabilidade. Mas, e no século IX? Era praticamente uma guerra política constante. O Império Carolíngio estava se fragmentando depois da morte de Carlos Magno. Reinos brigavam entre si, nobres tentavam tomar territórios, exércitos invadiam cidades e famílias aristocráticas romanas manipulavam o papado como se fosse um troféu político. Inclusive, existe uma curiosidade muito importante. Naquele período, vários papas tiveram pontificados curtíssimos. Alguns ficaram meses no cargo. Outros morreram em circunstâncias suspeitas, e alguns historiadores acreditam que parte deles foi até assassinado. Ou seja, ser papa naquela época não significava segurança. Às vezes significava justamente o contrário. E aqui entra outro detalhe importante. Roma também sofria com invasões, crises econômicas e disputas internas entre famílias poderosas. A cidade estava longe do glamour que muita gente associa ao Vaticano hoje. Era uma capital instável, perigosa e dominada por alianças políticas frágeis. E no meio desse caos surgiu o Formoso. E olha como a vida dele já parecia roteiro de série antes mesmo do Concílio Cadavérico. Formoso nasceu por volta de 816. Pouca coisa se sabe sobre a infância dele, mas sabemos que ele subiu rapidamente dentro da hierarquia da igreja, o que era algo muito raro, porque a igreja medieval era extremamente política. Você precisava de influência, aliados e prestígio, e Formoso parecia ter tudo isso. Ele virou bispo de Porto, uma das dioceses mais importantes próximas de Roma. Mas o que realmente fez seu nome crescer foram suas missões diplomáticas. Ele foi enviado para negociar com reinos estrangeiros, participou de missões religiosas na França e na Bulgária. Os búlgaros admiravam tanto Formoso que chegaram a pedir ao Papa que ele fosse nomeado arcebispo da Bulgária. Isso mostra o quanto ele era respeitado internacionalmente. Só que ao mesmo tempo, isso assustava muito a gente da Roma. Porque influência demais significa ameaça política. Formoso era inteligente, influente e carismático. E todo mundo sabe que na política isso pode ser muito perigoso. E aí entra um personagem importante na história: o Papa João VIII. João VIII desconfiava profundamente de Formoso. Segundo alguns registros históricos, ele acreditava que Formoso queria tomar o trono papal. E o clima ficou tão tenso que João VIII acusou Formoso de conspiração. Resultado dessa acusação, Formoso foi excomungado. O homem que depois seria julgado morto primeiro foi oficialmente expulso da igreja. E isso é até muito simbólico, porque mostra como a trajetória dele foi cercada por conflitos do começo ao fim. Só que anos depois, João VIII morreu. A morte dele também é cercada de mistério. Segundo alguns relatos medievais, ele teria sido envenenado. E como o veneno não funcionou rápido o suficiente, teriam terminado o serviço com marteladas.
Olha, a política medieval era num nível que é até difícil de explicar, viu? Depois da morte do João VIII, Formoso recuperou a sua influência. Sua excomunhão foi retirada. E finalmente, em 891, ele virou papa. Mas o pontificado de Formoso começou no pior momento possível, porque existia uma guerra gigantesca pelo controle do Sacro Império Romano. De um lado estava Guido de Spoleto e do outro Arnulfo de Caríntia. E aqui entra uma informação importante. O Papa tinha poder de legitimar imperadores, ou seja, receber apoio papal significava ganhar autoridade política diante da Europa cristã. Então, quando o Formoso começou a apoiar Arnulfo contra Guido, ele basicamente escolheu um lado numa guerra assim enorme. E isso criou inimigos perigosíssimos. Alguns historiadores acreditam que foi exatamente aí que a sentença de Formoso começou a ser escrita, porque famílias ligadas à facção de Spoleto jamais esquecerão aquilo. Enquanto isso, Roma continuava mergulhada no caos. Assassinatos políticos, traições, subornos, conspirações. Então, assim, nesse período tinha até rumores de corrupção envolvendo venda de cargos religiosos. Ou seja, a igreja daquela época estava muito longe daquela imagem santa e organizada que muita gente imagina até hoje. Eis que chegamos, então, em 896. O Papa Formoso morreu. Até hoje existe debate sobre a causa exata da morte. Alguns acreditam que foi natural, outros suspeitam que ele já tivesse extremamente debilitado pelo estresse político. Só que o problema é, a morte dele não encerrou o conflito. Ela acabou piorando tudo, porque os inimigos de Formoso queriam destruir não apenas o homem, mas tudo que ele representava. E aí que surge o Estevão VI. A história de Estevão VI é quase tão assustadora quanto o próprio julgamento. Pouco se sabe sobre a personalidade real dele, mas os relatos medievais descrevem um homem extremamente agressivo e profundamente envolvido nas disputas políticas romanas. Muitos acreditam que ele era aliado da poderosa família de Spoleto, ou seja, ele provavelmente via Formoso como um inimigo político, mesmo depois da morte. Então veio a decisão que transformaria tudo isso numa das histórias mais macabras da humanidade. Estevão VI ordenou a exumação do cadáver meses depois do enterro. Agora sim, tenta visualizar a cena. Roma medieval, era uma noite escura, velas iluminando corredores subterrâneos, um homem abrindo uma tumba papal e o cheiro de decomposição no ar. Então retiram o corpo de Formoso, um cadáver que já estava em estado de decomposição super avançado. Alguns historiadores acreditam até que o corpo já estivesse parcialmente desfigurado. Mas mesmo assim, eles fizeram questão de vestir o cadáver com roupas papais completas, sentaram o corpo num trono e levaram ele até um tribunal religioso. O julgamento foi público, isso significa que pessoas realmente assistiram aquilo acontecer. Agora, imagina entrar numa basílica e encontrar os bispos reunidos, os padres observando em silêncio, guardas armados, velas acesas e no centro, um cadáver vestido de papa sendo interrogado. Meu, isso é completamente bizarro. Parece até filme de horror psicológico, parece um negócio absurdo, indescritível, mas aconteceu de verdade. Olha, e assim, talvez a história fique até pior. Por quê? Como o Formoso obviamente não podia responder, afinal ele era um cadáver, um diácono foi escolhido para responder em nome do cadáver. Um homem defendendo judicialmente um morto. E, segundo alguns relatos medievais, Estevão VI gritava diretamente para o corpo, como se esperasse uma resposta, como se ele fosse responder. Alguns cronistas afirmam que o clima dentro da igreja era aterrorizante, porque muita gente já via aquilo como blasfêmia, afinal de contas ele tirou o cadáver, ele exumou um cadáver, colocou roupas nele super chiques para poder fazer um julgamento e ainda exigia que o morto respondesse. Na mentalidade medieval, o corpo tinha um significado simbólico enorme. Humilhar um cadáver publicamente era uma tentativa de destruir completamente a memória da pessoa. E, no caso, seria uma forma de dizer: esse homem não merece honra nem mesmo após a morte. Então, o julgamento tinha um valor político e psicológico gigantesco. O resultado já estava decidido desde o começo, né? Afinal de contas, não tinha como um cadáver se defender. E acabou que o Formoso foi considerado culpado. As decisões do papado dele foram anuladas, as ordenações feitas por ele foram invalidadas e isso causou uma crise absurda dentro da igreja. Por quê?
porque centenas de religiosos ligados ao Formoso passaram a ter a legitimidade questionada. Era quase um colapso institucional, mas Estevão VI queria humilhar ainda mais o cadáver. As roupas papais foram arrancadas, então cortaram os 3 dedos usados para as bênçãos papais. Era como se tentasse apagar a autoridade espiritual de Formoso. E então veio a parte final. O corpo foi jogado numa vala comum, mas depois resolveram tirar o cadáver de novo e jogaram no Rio Tibre. O corpo de um papa foi descartado como se fosse um lixo, como se fosse nada. E aí começou o efeito contrário. Roma ficou horrorizada, até porque essa história é horrorosa. Mesmo numa sociedade que foi acostumada com muita violência, aquilo pareceu extremo demais. E as pessoas começaram a enxergar Estevão VI como uma pessoa instável e até mesmo cruel. Talvez até enlouquecendo. E então começaram rumores sobrenaturais. Alguns diziam que monges encontraram o corpo milagrosamente preservado. Outros afirmam que milagres começaram a acontecer perto do cadáver. E numa sociedade profundamente religiosa, isso era muito explosivo. Mas aí aconteceu algo que piorou tudo. Porque pouco tempo depois do julgamento, um terremoto atingiu Roma. E muita gente interpretou aquilo como uma punição divina. Agora imagina o clima de medo. A população começou a acreditar que Deus estava furioso com o que aconteceu. E rapidamente Roma se voltou contra Estevão VI. E o Papa acabou sendo preso. Ironicamente, morreu estrangulado na prisão em 897. Ou seja, o homem que colocou um cadáver em julgamento teve um final igualmente sombrio. Mas o caos ainda não tinha acabado. Parece que essa história, ela escala, assim, cada vez mais, né? Porque, assim, depois da morte dele, os papas seguintes tentaram apagar desesperadamente o escândalo. E o concílio cadavérico foi anulado. A reputação do Formoso foi restaurada. E alguns registros do julgamento chegaram a ser destruídos. Mas já era tarde demais, porque a história já tinha atravessado gerações. Aliás, existe uma curiosidade muito interessante, porque, assim, o concílio cadavérico é lembrado até hoje como um símbolo da chamada pornocracia papal. O período em que as famílias aristocráticas influenciavam fortemente o papado através da corrupção, alianças e manipulação política. E embora o concílio tenha acontecido um pouco antes do auge nesse período, ele virou um exemplo perfeito de decadência daquela época. Porque, no fim, nada disso realmente foi sobre fé, né? No caso, foi sobre o poder, sobre destruir os seus inimigos e sobre controlar a narrativa da guerra. E talvez seja exatamente isso que torna a história tão fascinante até hoje. Porque ela quebra completamente aquela ideia fantasiosa de que as figuras históricas eram sempre sábias e equilibradas. Se você acompanha aqui o canal História com Fofoca, você sabe muito bem que essa galera de antigamente era tudo, menos equilibrada. Aí sabe o que eu acho super assustador? Que talvez as pessoas daquela época nem percebessem o quanto absurdo aquilo era. Pra muita gente em Roma, talvez aquilo fosse apenas mais um escândalo político, mais uma terça-feira chata. Mas assim, mais de 1000 anos depois, o mundo ainda lembra daquele dia em que o Papa colocou um cadáver em julgamento. E provavelmente continuará lembrando. E deverá ser lembrado, né? Não pode simplesmente esconder debaixo do tapete. Porque poucas histórias representam tão bem o caos humano que foi o concílio cadavérico. Enfim. E aí, você já conhecia essa história? Porque, sinceramente, esse é um daqueles acontecimentos que parecem inventados de tão absurdos. Só que aconteceu de verdade, né? Se você gosta de histórias bizarras, conspirações, escândalos reais, crimes históricos e fofocas medievais inacreditáveis, se inscreve agora no História com Fofoca. Já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal, e comenta aqui embaixo. Você acha que Estevão VI era apenas um manipulador político cruel ou alguém completamente fora de controle? Eu quero muito ler as teorias de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!